A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na penúltima lição desse segundo trimestre de 2024, a lição de número 12, onde vamos refletir sobre a ordenança para amar o próximo. E quem é o meu próximo? Eis a questão, né? Essa foi a pergunta que um mestre da lei fez para Jesus. Ele queria saber o que devia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus colocou a resposta na boca do próprio mestre da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi quando ele, querendo se justificar, perguntou: E quem é o meu próximo? E é sempre assim, né? Inventamos mil desculpas para querer justificar nossa indiferença com as pessoas. Eu não amo porque ele me fez isso, porque me fez aquilo. Não amo porque nem sei quem é o meu próximo. Então Jesus, mesmo conhecendo a sutileza daquele mestre da lei, respondeu pacientemente através de uma parábola, a parábola do bom samaritano, que cuidou de um desconhecido desmaiado após ter sido espancado por ladrões, diferentemente de um levita e de um sacerdote que não deram a mínima para aquele homem que estava ferido, né? Lendo o texto, os irmãos vão perceber que Jesus pergunta para o mestre da lei qual dos três era o próximo daquele homem desmaiado, né? E não quem era o próximo do bom samaritano. Essa seria a pergunta certa, porque eu devo ajudar o meu próximo e preciso saber quem é ele. Só que Jesus inverteu a pergunta e perguntou quem era o próximo do homem ferido, para mostrar que não há diferença entre quem está ajudando e quem está sendo ajudado, né? Todos nós somos iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus e próximos uns dos outros, né? Tanto quem está sendo ajudado quanto quem está ajudando. Próximos não na distância geográfica, mas na semelhança de criação. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém, né? E às vezes a situação pode se inverter. Aquele que está ferido hoje, lá na frente ele vai ajudar alguém. E aquele que está ajudando hoje, quem sabe lá na frente ele não pode precisar de ajuda, né? Os irmãos percebam também que nessa parábola do bom samaritano há três atitudes ali naquele cenário que foram manifestadas e que são as nossas opções de escolha com relação àqueles que necessitam de ajuda. A primeira foi o egoísmo dos salteadores, né? Em não se contentarem com o que têm e querer o que é dos outros, e, se possível, usando meios ilícitos, a violência, a desonestidade. A segunda atitude ali foi a indiferença dos religiosos, o levita e o sacerdote, tipo, cada um com seus problemas, né? Alguém vai dizer, irmão, mas eles pensavam que o homem estava morto e não quiseram tocar porque a lei dizia que não se deve tocar em corpo morto. Sim, a lei dizia isso, mas eles não tiveram nem a preocupação de verificar. Irmãos, isso é uma parábola apenas, né? E parábola aponta para uma realidade, né? É uma realidade contada de uma forma figurada. E Jesus está dizendo que os ritos religiosos, tocar no templo, que era uma das funções do levita, ou ensinar, que era o dever do sacerdote, nada disso faz sentido algum se não estiver o amor na frente, né? A prioridade é o amor a Deus, que é demonstrado quando amamos o próximo, né? Porque se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu próximo, é mentiroso, né? Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo nem aquele que eu estou vendo? E a terceira atitude ali naquele cenário foi a generosidade do bom samaritano em estar disposto a dividir o que tinha com alguém menos favorecido, né? Agora a pergunta que fica para nós é: qual tem sido a minha atitude com relação ao meu semelhante, né? Eu uso meios ilícitos para tirar vantagem, tirar o que é do outro. Eu fico indiferente, né? Cada um com seus problemas. Deus te abençoe e vou embora. Ou eu estendo a mão ao aflito e necessitado, conforme vai dizer o rei Salomão. Qual tem sido a minha atitude diante dessa situação, né? Só que eu nunca devo me esquecer que o mundo dá várias voltas, né? E existe a infalível lei da semeadura. Infalível porque foi estabelecida por Deus, né?
E a situação pode se inverter lá na frente, né? Então, o que eu tenho plantado hoje? Ou será que eu nunca me deparei com alguém jogado na sarjeta, no fundo do poço? Cabe a nós refletirmos. Bom, os textos de referência para a lição de hoje não é a parábola do bom samaritano, são outros 4 textos bíblicos. O primeiro está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, onde Jesus afirma que não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Paulo confirma isso na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, né? Toda a lei se resume no amor. Ou seja, para Deus, tudo sem o amor não é nada, e o pouco, mas havendo o amor, é muito. O segundo texto está em Romanos, capítulo 13, versículo 8, onde Paulo reafirma que quem ama cumpriu a lei, né? Por isso que nós não devemos dever nada a ninguém, senão o amor de uns para com os outros, né? Dever no sentido de quanto mais eu amar o próximo, mais eu devo amar. O terceiro texto está em 1 João, capítulo 3, versículo 11, onde João diz que a ordenança para amar uns aos outros não é de hoje, isso vem de longe, né? Desde o início foi assim, até porque amar é um princípio bíblico e princípios bíblicos não mudam de acordo com a época, né? De acordo com o tempo. A ordenança de amar a Deus está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e ao próximo como a nós mesmos, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E o quarto texto de referência para hoje está também na mesma primeira carta de João, só que o capítulo é o 4 e o versículo 11, onde Deus nos adverte que devemos retribuir o amor com que ele nos amou, amando uns aos outros, né? Quem ama um irmão, ama a Deus, porque Deus habita nesse irmão. São esses, então, os textos de referência para a lição de hoje. Os objetivos a serem alcançados são, primeiro, mostrar que amar o próximo é um mandamento, né? Se é um mandamento do Senhor, é um dever do servo obedecer. E se é um dever, amar não é um sentimento, né? Mas a prática do sentimento chamado amor. Amor é sentimento, amar é a prática. O segundo objetivo de hoje é ressaltar que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? João disse isso. E o terceiro objetivo é conscientizar que o amor não pode ser com fingimento. Meus filhinhos, não amemos de palavra ou de boca, da boca para fora, né? Mas em obra e em verdade. E esses são os objetivos a serem alcançados hoje. A introdução diz que amar a Deus e ao próximo, antes de se tratar de sentimento, é uma questão de obediência por parte do discípulo de Cristo. Assim, veremos que o amor que devemos expressar tem como fonte o próprio Deus. Nas Escrituras encontramos as propriedades e características deste amor para não confundir com o mero sentimentalismo ou muitos conceitos expostos por uma sociedade que não leva em conta os princípios bíblicos. Trocando tudo isso em miúdos, a voz do povo não é a voz de Deus, né? Como dizem por aí, nunca foi, na verdade, né? A voz do povo que não conhece a Deus vai na contramão da voz de Deus, dos princípios bíblicos, né? A voz da sociedade ou a voz do povo diz para um cego, cala-te, né? Enquanto que a voz de Deus diz, chama ele aqui que eu vou curá-lo. A voz da sociedade, a voz do povo que não conhece a Deus, diz, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. A voz de Deus diz, não temas, crê somente. E aqui nessa situação, no caso do amor, é a mesma coisa. A filosofia da sociedade é amar somente aqueles que merecem, né? A de Deus é amar até aqueles que não merecem. E, irmãos, se a fonte do amor verdadeiro é o próprio Deus, um Deus que amou a todos e demonstrou esse amor na prática, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse amor é incondicional e ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz isso. Então o amor com que devemos amar uns aos outros também deve ser incondicional. O tópico 1 reforça: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Ou seja, primeiro eu preciso me amar e depois amar ao próximo como a mim mesmo, né? Se eu não me amar, e isso eu demonstro com a falta de cuidado do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, né? E eu for amar o próximo como a mim mesmo, coitado do meu próximo, né? Agora, uma vez que eu me amo, não posso mais viver sem mim, conforme diz aquele hino, né, entre aspas, do Traje a Rigor, o desafio agora será amar o próximo como a mim mesmo, né? E isso é um grande desafio, porque não é fácil, né? Vai contra a natureza humana adquirida no Éden, sermos egoístas, indiferentes, e a consequência disso é a convivência com as pessoas nem sempre ser pacífica, harmoniosa. Daí a ordem. Se fosse fácil, Deus não precisaria mandar. Isso mesmo em se tratando de discípulos de Cristo, né? O desafio, mesmo assim, é grande, porque a presença de Deus na nossa vida, por enquanto, né, até Jesus voltar, não nos torna isento dessa natureza pecaminosa. Mas, pelo fato de termos o amor incondicional de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, haverá uma resistência do Espírito contra a natureza pecaminosa da carne e teremos condições de viver em harmonia, pacificamente com o nosso próximo, mesmo tendo que lutar muito, mesmo não sendo fácil. O item 1.1 diz que o amor é uma evidência do novo nascimento, da conversão genuína ao Evangelho, porque é nesse momento que a pessoa passa a desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo com seu fruto, né, com suas virtudes. E entre essas virtudes está o amor, que permeia, né, que envolve o coração do crente e que, por sinal, é a primeira daquelas virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, conforme nós vamos ver já já no próximo item. Antes, esse item prossegue dizendo que aqueles que realmente nasceram de novo passam a olhar as pessoas com misericórdia, com compaixão, se comovem com as viúvas, com os órfãos, com o quadro de sofrimento dessas pessoas, como fez aquele bom samaritano. E por falar nesse bom samaritano novamente, né? Ali você vê que rótulo, credencial, cargo na igreja não é sinônimo de novo nascimento, né? De uma conversão genuína. O levita que passou distante daquele homem ferido na parábola representa um músico da igreja, né? Já que uma das tarefas dos levitas era a música. O sacerdote aponta para um líder que está preocupado com o ritual religioso do culto, com o horário, sem tempo para ajudar quem pede uma oração pelo caminho, enquanto que o bom samaritano representa aquele irmão menosprezado, né? Que ninguém dá nada, já que os judeus desprezavam, eles não se comunicavam com os samaritanos. A verdade é que tudo que fizermos para Deus, né, ou na obra de Deus, será apenas uma religiosidade se não tiver o selo do amor. Já o item 1.2 vai dizer então que o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. E o que significa expoente? Para a gente ter uma ideia, na matemática o expoente é aquele númerozinho que está acima de outro número, né? Em cima da potência, elevando aquele número ao quadrado, se esse expoente for 2, ou ao cubo, né? Se o expoente for 3, e assim por diante. Ou seja, o expoente valoriza a potência, o número ao qual ele está acima. Então, no fruto do Espírito, o amor, como um expoente, valoriza todas as demais virtudes que estão abaixo dele. Sem o expoente amor, as demais virtudes não têm o mesmo valor para Deus. Claro que o amor posto em prática, né? Da mesma forma que aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guardam, os obedecem, os praticam, né? Esse é o que ama a Deus. Aquele que pratica o amor, esse é o que verdadeiramente ama o seu próximo. O apóstolo João disse: se alguém que tem bens no mundo
vendo seu irmão necessitado lhe trancar o coração, como estará nele o amor de Deus? Item 1.3. O amor não faz mal e nem julga o próximo. Outro dia me perguntaram, né? Irmão, se Deus é amor e o amor não faz mal, por que que ele criou o mal conforme ele mesmo disse em Isaías 45, versículo 7? Eu faço a paz e crio o mal. Só que o mal que Deus cria não é o mal para o mal, né? E sim para o bem, como a disciplina, a correção. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser disciplinado, de apanhar. Isso é mal, mas é um mal que vem de quem ama e para o bem do seu amado, né? Vamos falar mais sobre essa questão no item 2.2, mas por enquanto o comentarista continua aí no item fazendo uma comparação com Cristo e a igreja, onde Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Assim como Cristo ama o seu corpo, que é a igreja, e por isso ele faz o bem para ela, nós que somos membros do mesmo corpo de Cristo, devemos fazer o bem um para o outro, né? Quem ama não mata, nem com a língua, né? Com palavras ofensivas. Quem ama não furta, não dá falso testemunho, não cobiça o que é do outro, não age com desonestidade, né? Quando eu faço isso com outro membro do corpo de Cristo, seria o mesmo que uma mão ferir outra parte do corpo propositadamente, sem o consentimento da cabeça, e isso não faria sentido, né? Pessoas que fazem isso, na verdade, não está ligada ao corpo, não nasceu de novo, não conhece a Deus, não está agindo de acordo com a vontade da cabeça que é Cristo, né? E precisa se converter. A cabeça jamais vai consentir que um membro do corpo faça mal para outro membro. Jesus foi bem claro em Mateus, capítulo 25, versículo 40, quando fizeste algo a um desses pequeninos, se referindo a seus discípulos, né? Seja um bem ou um mal, a mim me fizeste. O tópico 2 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, com base em 1 João capítulo 4, versículo 8. Irmãos, o que me chama a atenção nesse item é a quantidade de referências sobre o amor, 7, todas registradas por João, 2 no Evangelho e 5 na sua primeira carta, e ainda não são todas, né? Elas estão aí na tela para quem não tem a revista conferir, e isso confirma o que Jesus disse, do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? O coração do apóstolo João estava cheio de amor para dar. Mas por que isso chama atenção? Porque se você for em Lucas capítulo 9, versículo 54, você vai ver o mesmo João, juntamente com Tiago, querendo orar para que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos, né? Esse mesmo João, que se refere tanto ao amor, que transformação, né? Sabe o que acontece, irmãos? Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo na ocasião em que queriam consumir os samaritanos com fogo, né? Logo, eles não tinham as virtudes do fruto do Espírito também, né? O amor, a paciência, a mansidão, entre as demais virtudes. Eles só vieram a receber o Espírito Santo e, consequentemente, o fruto do Espírito com suas virtudes, quando Jesus ressuscitou, soprou sobre eles, né? E disse: recebam o Espírito Santo. Se eles receberam o Espírito Santo ali, é porque eles ainda não tinham, né? Mesmo seguindo Jesus até a sua morte, o Espírito Santo só seria enviado após Jesus ressuscitar, né? Foi o que Jesus disse para os seus discípulos antes de morrer: não se turbe o vosso coração, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Então eles receberam o Espírito Santo primeiramente no sopro de Jesus, e depois em Atos capítulo 2 eles foram revestidos de poder, né, através do batismo no Espírito Santo. E da mesma forma que eles receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles, todo crente recebe o Espírito Santo também no momento do novo nascimento.
Irmãos, os próximos itens desse tópico, o 2.1, 2.2 e o 2.3, vão abordar 3 exigências para que o amor se manifeste, né? O amor exige o perdão, a disciplina e a verdade. E se os irmãos considerarem esse amor sendo Deus, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, aí fica mais fácil da gente entender o que esses itens estão dizendo, tá bom? Então, quando o 2.1 diz que o amor exige o perdão, é porque Deus exige o perdão. Se perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus nos perdoará. Se não, Ele não nos perdoará também. Por que que Deus exige isso de nós, irmãos? Porque, como diz aí no item, o perdão deve estar no coração de quem ama, né? Não faz sentido um cristianismo sem o perdão, nos 2 sentidos, né? Já que o perdão é como uma via de mão dupla, né? Tanto nós devemos perdoar, quanto devemos pedir perdão também, porque haverá momentos em que eu precisarei perdoar aqueles que me ofendem, né? E haverá momentos que eu vou precisar pedir perdão para aqueles que eu ofendi também. E sendo o perdão a única pomada que cura uma alma ferida, Deus exige o perdão porque Ele quer nos ver sarado das mágoas, dos ressentimentos, enfim. Já com relação à disciplina exigida pelo amor, no item 2.2, sempre considerando no contexto desse item, né, que esse amor é Deus, Deus exige que haja disciplina, que haja repreensão como forma de corrigir os erros, não só dos filhos, não só das crianças, mas de uma maneira geral, né, dos adultos também. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, Salomão diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, né? Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, na versão NVI, nova versão internacional, ele reforça, né? Quem nega castigar o seu filho não o ama. Estará fazendo um mal a longo prazo ao próprio filho, aquele que nega castigá-lo. Mas quem ama o filho não hesita, né? Não pensa 2 vezes em discipliná-lo, né? Já com relação ao público adulto, Paulo diz a Timóteo, né? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, né? Embora no nosso país isso pode até dar processo, né, de assédio moral se o pecador não aceitar a repreensão, fato é que a disciplina como correção deve ser aplicada de acordo com o pecado, né, de uma forma ou de outra. Em todas as áreas acontece isso, não é só com os filhos ou com os irmãos. No trabalho tem disciplina, na escola, no esporte também, né? O cartão amarelo, o cartão vermelho. Enfim, a disciplina é bíblica e funciona quando o infrator ele tem a humildade de reconhecer o seu erro. Então, com tudo isso, você percebe que amar não é fazer vista grossa para os erros de ninguém, né? Não é encobrir o mal, a mentira. Jesus amava as pessoas, mas colocava ordem na casa, né? E quando Jesus repreende o anjo da igreja de Laodiceia, você é cego, miserável, nu, eu vou te vomitar se você não se arrepender. Em seguida, Jesus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então isso descarta a falsa ideia de que amar é deixar de corrigir ou de repreender, né? Irmãos, a correção, ainda que não pareça, ela sempre vem para o bem, né? Ela fará um bem lá na frente. O escritor aos Hebreus diz isso, toda a correção no princípio não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, né? O salmista foi uma prova disso, né? Ele diz, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora, depois que eu fui afligido, depois que eu fui corrigido, né? Eu guardo a tua lei, eu guardo a tua palavra, né? Só que, infelizmente, conforme falamos no início, a sociedade anda na contramão da palavra de Deus. Hoje, se você dar uma chinelada no filho e alguém do conselho tutelar ver, você é intimado a dar satisfações, né?
Eu já vi muito isso acontecer. E também, né, no caso dos adultos, se ele não aceitar a repreensão também, ele pode até abrir um processo contra aquele que está repreendendo ele, né? Claro que tem um limite, né? Espancar o filho e deixá-lo meio morto, como aquele homem da parábola do bom samaritano, também já é errado, né? Mas a correção moderada é bíblica, sim, e uma demonstração de amor. Por isso, Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz que o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, meus irmãos, como diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Já no caso do amor, o nosso Deus, né, exigir a verdade para que ele possa se manifestar, está aí no item 2.3, a referência é o versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E considerando também que em João capítulo 17, versículo 17, diz que a palavra de Deus é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Paulo diz que o amor se alegra com a verdade, ele está dizendo que Deus se alegra quando vivemos de acordo com a sua palavra, né? E ele só se manifesta na vida daqueles que demonstram o amor a ele através dessa obediência à verdade, né? Foi Jesus quem disse isso em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que vivem de acordo com a verdade da palavra, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus só se manifesta onde tem a verdade. E se o Deus de amor, ele se alegra com a verdade, ele jamais vai compactuar com a mentira, né? Quando ele permitiu que viesse um espírito de mentira na boca dos 400 profetas do rei Acabe, não significa que Deus fez uso da mentira, né? Achar isso seria uma blasfêmia contra Deus. Acontece que até aquele momento, né, só havia a verdade do profeta verdadeiro, o Micaías, de que ele não deveria ir à guerra, né? Então, por Deus ser justo, ele permitiu que o espírito da mentira usasse a língua dos 400 falsos profetas para que o rei Acabe tivesse outra opção de escolha em quem deveria acreditar, né? O Deus de amor exige a verdade, mas ele não obriga, né? E ainda ele dá a opção de escolha entre a verdade e a mentira. Às vezes acontece de alguém falar a verdade porque não vai pegar em nada, né? Mas se o bicho for pegar, né, como dizem por aí, e houver a opção de mentir para me safar de uma situação embaraçadora, será que eu vou perseverar na verdade e sofrer as consequências? É isso que Deus fez com o rei Acabe, né? Ele não queria que o Acabe cresce no profeta verdadeiro, Micaías, por falta de opção, né? Se alguém não sabe o final da história, como que tudo isso terminou, é só ler essa passagem na Bíblia, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Chegamos no tópico 3, que vai nos alertar: o amor seja não fingido. De acordo com Romanos capítulo 12, versículo 9, ele diz que o amor não pode ser da boca para fora, né? Com máscaras, fingimento, comprado, trocado por favores, mendigado, forçado, nada disso, né? Mas ele deve ser autêntico, cristalino, verdadeiro, algo de coração. Nós citamos no início, né, as palavras do apóstolo João: meus filhinhos, não amemos de palavra ou de boca, mas em obra e em verdade. João aqui está dizendo, com outras palavras, o mesmo que o apóstolo Paulo disse, né? O amor seja não fingido. Irmãos, Deus abomina a hipocrisia, né? Jesus disse várias vezes aos escribas e fariseus, né? Os hipócritas, né? Vale ressaltar isso. Nem todo escriba e nem todo fariseu eram hipócritas. Esdras era um escriba e um homem de Deus. Paulo era um fariseu,
e também um homem de Deus. Então Jesus disse para os hipócritas: ai de vós. E o ai de Deus representa juízo, né? Ele vai requerer todo tipo de fingimento. Pessoas que fingem amar o próximo, mas o propósito é tirar uma selfie, postar nas redes sociais para receber aplausos, né? Irmãos, Paulo fala sobre a hipocrisia em Romanos, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? E aqui, irmãos, vale uma observação, né? Às vezes um pregador comete algum pecado e você vê, só que ele, inconformado, né, no seu íntimo, ele se arrepende, confessa, propõe no coração não fazer mais e alcança a misericórdia de Deus. O problema é que Deus colocou uma palavra no coração desse pregador justamente sobre o pecado que ele havia cometido. Se ele confessou, deixou e alcançou misericórdia, ele não estará sendo hipócrita se ele pregar sobre aquilo que ele cometeu no passado, né? Agora, o problema é que você está lá para ouvir a pregação. E agora? Você não é onisciente, né? Não sabe de nada disso, desse arrependimento do pregador. A questão é: você vai embora do culto ou você ouve e recebe a palavra como vinda de Deus? Irmãos, eu nunca devo usar como parâmetro para saber se uma palavra vem de Deus ou não as falhas ou os acertos do pregador, né? Quem sabe Ananias e Safira não deram crédito às palavras do Espírito Santo vindas da boca de Pedro devido ao contexto da vida dele, né? Negou Jesus 3 vezes, deixou por um momento Satanás usar sua língua e foi repreendido pelo Senhor, né? Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas as dos homens. Só que Pedro chorou amargamente por negar Jesus 3 vezes e ele aceitou a repreensão do Senhor e Deus lá na frente usou ele. Ananias e sua mulher, Safira, não creu que a repreensão vinha de Deus, né? Permaneceram na mentira e isso lhes custaram a vida, né? Então, meus irmãos, use como parâmetro a Bíblia, como os bereanos fizeram, né? Talvez eles conhecessem o passado de Paulo, um passado de perseguidor da igreja, e foram conferir na palavra de Deus se a pregação de Paulo conferia. Item 3.1. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente fala de cortesia, né? De atenção, de consideração, que por sinal tem sido um dos maiores desafios do ser humano, né? O bom relacionamento interpessoal. Justamente por isso ser remar contra a maré, né? Devido à natureza adâmica que ainda habita em nós. Por isso, irmãos, a necessidade de inclinarmos para o Espírito Santo naquela luta contra a carne, né? E certamente ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, interceder por nós. E com a graça de Deus, nós vamos conseguir amar cordialmente uns aos outros, né? Claro que isso não significa fazer tudo o que o outro quer, mas o que for necessário e estiver ao nosso alcance. Deus nos ama, mas nem por isso Ele dá tudo o que queremos, mas aquilo que precisamos. 3.2. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Claro que ele não está dizendo que eu devo estar em falta de amor, e sim que, por mais que eu ame alguém, eu devo procurar amar mais ainda, né? E amar sempre, não uma ou outra vez apenas. Por que que Paulo diz isso, irmãos? Porque nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas não somos o amor como Deus é o amor. Ser o amor é muito diferente de ter o amor, né? Ser o amor é algo completo, pleno em amor, né? Por isso o amor de Deus é ilimitado, né? Porque ele é a própria essência do amor. Como nós somos seres humanos limitados e nós não somos o amor, apenas temos o amor de Deus em nós, esse amor em nós também é limitado, né? Por mais que eu busque crescer nesse amor, sempre haverá a necessidade de crescer mais. Por isso que Paulo diz, não devais coisa alguma a ninguém a não ser o amor. Porque esse não tem jeito, né? Por mais que amemos, sempre haverá a necessidade de amar mais e mais. Da mesma forma, quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei,
Por mais que nos amemos, irmãos, nunca chegaremos ao nível desse amor de Jesus por nós, mas esse deve ser o nosso objetivo, né? E assim nós vamos crescer em amor cada vez mais. E pelo fato do amor em nós poder tanto aumentar como diminuir também, a importância de crescer no amor está acima de qualquer sacrifício, trabalho ou realização em prol do reino de Deus. Por último, o item 3.3 vai nos incentivar a suportarmos uns aos outros em amor. Suportar aqui pode ter dois sentidos, né? O de tolerar as falhas, as imperfeições, as limitações, os defeitos do outro, e também pode ser no sentido de dar suporte nas cargas pesadas das dificuldades cotidianas do outro, né? Se um cair, o outro levanta seu companheiro. Embora a primeira seja a interpretação mais correta, diz respeito a tolerar mesmo, né, os defeitos dos outros, essa segunda também é interessante, né? Tipo o que um certo Simão fez quando Jesus, na condição humana, ele não suportou o peso da cruz, e aquele homem ele foi e deu suporte e ajudou Jesus a carregar a cruz. A cruz para nós representa a renúncia ao mundo com suas concupiscências, o pecado, as dificuldades do dia a dia, né? Muitas vezes esse fardo é muito pesado e precisamos dar suporte uns aos outros em oração ou suprindo alguma necessidade material, se for o caso, né? E isso só será possível através do amor que tudo suporta. Amém, meus irmãos? Concluímos assim essa penúltima lição do trimestre. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para finalizarmos esse trimestre, essa revista, esse tema. Estaremos meditando na lição 13, que vai falar sobre a ordenança para pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que vamos fechar o trimestre com chave de ouro, porque aquele que começou essa boa obra é fiel para aperfeiçoar até o final, né? Deus abençoe, conto com todos vocês e até lá.